Se você já viu tanto aqui como em outros canais a importância de organizar a sua vida financeira, de ter um bom planejamento financeiro, mas ainda não consegue fazer, não consegue aplicar isso na prática, esse vídeo é totalmente para você. Hoje eu vou te falar, eu vou te mostrar na prática como eu organizaria o meu salário caso eu ganhasse R$ 3.000 por mês. E claro, eu estou falando esse valor, mas você vai pegar essa metodologia e pode aplicar para seja qual for o salário que você ganhe. Se você começar a fazer isso a partir de hoje, pode ter certeza, a sua vida financeira vai mudar e nunca mais será a mesma. Muito prazer, eu sou o Gleidson, consultor financeiro, e aqui nesse canal eu ajudo pessoas a organizarem as suas vidas financeiras, quitarem as suas dívidas, realizarem investimentos, para conquistarem os seus sonhos da melhor forma possível. Então, se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu tenho lançado por aqui durante todas as semanas. Bora lá para o vídeo? Para quem é seguidor raiz aqui do canal sabe, eu sempre fui uma pessoa muito bem organizada, desde quando eu comecei a trabalhar eu sempre anotava tudo que eu ganhava, tudo que eu gastava, só que chegou um momento da minha vida que eu me endividei. E ali eu comecei a me indagar, onde que foi que eu errei? Eu sempre anotei tudo que eu ganhava, tudo que eu gastava. Em algum ponto eu errei para eu ter me endividado daquela maneira. Aí eu fui em busca de orientação e direcionamento. E logo de cara eu já pude constatar onde estava o erro. Eu não tinha um planejamento financeiro, eu não sabia listar como seriam as minhas despesas do próximo mês, como seria a minha renda, eu não fazia um plano. Eu apenas saía pagando tudo e anotava depois de ter concluído. Isso já não resolvia nada a situação, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a montar esse planejamento financeiro todos os meses. Talvez, quando você escuta esse nome, planejamento financeiro, muito difícil, muito chato, muito complicado. Eu quero trazer aqui para vocês que é muito fácil você fazer isso todos os meses. Eu vou listar o passo a passo de como eu organizaria a minha renda, o meu salário, caso eu ganhasse R$ 3.000. Então já pega o papel e a caneta e corre anotar essas dicas aí. Vamos lá para o vídeo? Bom, para esse exemplo, sabendo que a minha renda é R$ 3.000, a primeira despesa que eu já listaria aqui no meu planejamento seria o quê? Dízimo ou doação, caridade. Se você é cristão, com certeza você vai colocar como dízimo. Agora, se você não é cristão, você pode colocar como doação, caridade, seja o que for. Mas o porquê que eu já colocaria, e eu coloco isso em primeiro lugar aqui na minha vida? Para demonstrar que eu não estou nem um pouco apegado a dinheiro. Sim, hoje em dia as pessoas estão muito apegadas. E isso acabam fazendo com que elas não tenham uma relação tão boa com o dinheiro, elas podem até ter dinheiro, mas isso traz muita infelicidade, muitas causas aí de contenda. Então, quando você já se disponibiliza a se desprender de no mínimo ali 10% da sua receita para ajudar instituições de caridade, para entregar aí na organização religiosa, na igreja que você frequenta, para ajudar pessoas que estão carentes, pode ter certeza que isso vai voltar, retribuirá muito, muito e muito mais para vocês. No livro Os Segredos da Mente Milionária, ele mesmo dá essa sugestão e ele fala sobre isso, que as pessoas mais milionárias que existem no mundo, elas são muito caridosas, elas exercem sempre esses atos de caridade, de generosidade, elas já reservam, já separam ali uma parte da renda delas para que elas possam estar ajudando, e isso, consequentemente, retorna com cada vez mais prosperidade na vida delas. Então, essa já seria a primeira despesa que eu já listaria no meu planejamento, caso a minha renda fosse R$ 3.000 ou qualquer outro valor, mas para esse exemplo de R$ 3.000, R$ 300 totalmente já direcionado à doação. A segunda despesa que eu já vou listar aqui no meu planejamento já são para os investimentos. Sim, esse é um ponto que muitas pessoas erram e não importa a renda que elas têm. As pessoas querem pagar tudo primeiro, todos os boletos, cartão de crédito, fazer mercado, lazer, e se sobrar, elas vão ali destinar para os investimentos. Aqui, eu já faço totalmente o contrário na minha vida, na vida dos meus alunos, dos meus clientes, que eu direciono ali de perto quanto à vida financeira deles, a importância de você fazer o investimento em primeiro lugar. Então, tendo a renda de R$ 3.000, eu já separaria R$ 300 totalmente focado para a reserva de emergência. Se você não sabe o que é, volte aqui no vídeo anterior, que eu falei um pouquinho sobre isso, eu falei um pouquinho sobre ela e os benefícios que te traz você ter esse valor totalmente ali aplicado, separado. Então, se você não assistiu, corre assistir lá. Logo em seguida, eu já separaria R$ 200, que são para os objetivos, para os sonhos. Se eu quiser fazer uma viagem, se eu quiser trocar de celular, se eu quiser comprar um carro, seja o que for. Todos os meses eu iria aplicar esse valor de R$ 200 para chegar num determinado período ali, como por exemplo, quero fazer uma viagem. Essa viagem ela vai me custar R$ 2.000.
durante 10 meses eu vou aplicar esse valor de R$ 200. Eu vou chegar no período ali da viagem e eu vou ter esse valor totalmente guardado para que eu possa viajar tranquilamente sem preocupação. E o terceiro investimento que eu já faria seria R$ 100 para minha aposentadoria / independência financeira. Mesmo tendo um bom tempo aí para eu chegar nessa idade, nesse patamar, eu mesmo já começaria a investir para que eu não venha depender aí totalmente de uma aposentadoria do governo, que nós sabemos que não supre o padrão de vida de uma família, e nós nem sabemos se quando chegar a nossa vez, nós teremos acesso a esse tipo de benefício. Então eu mesmo já montando o meu plano de aposentadoria, com essa renda já direcionaria R$ 100 totalmente focado para esse item, totalizando o valor de R$ 600 de investimentos. 300 para reserva de emergência, 200 para os sonhos e 100 para aposentadoria. Isso equivale a 20% da minha renda de R$ 3.000. Ou seja, os primeiros 10% já foi para doação e os 20% foram para investimentos. Agora eu tenho 70% para as despesas fixas e variáveis. Já ouviram falar aí dessa distribuição de 50, 30, 20? Aqui eu estou falando para vocês de 70, 20, 10, mas ainda pode quebrar ali entre os gastos fixos e variáveis, então não importa a forma que você vai utilizar, qual a porcentagem. O importante é você já ter esse direcionamento, esse consenso de planejar, de organizar o seu dinheiro antes mesmo dele chegar nas suas mãos. Agora nós vamos para as despesas fixas. Como que seriam as minhas despesas fixas se o meu salário fosse R$ 3.000? Bom, para a moradia fosse um aluguel ou fosse um financiamento imobiliário, com essa renda, eu já sei, e a orientação que eu dou para vocês, é que não ultrapasse de R$ 700 por mês, porque é isso que vai se encaixar aqui no meu orçamento. Então, se for um aluguel, uma kitnet, uma casa, seja num lugar bem mais afastado, não sei qual o valor aí dos aluguéis na sua região. Para algumas pessoas esse valor é super tranquilo, depende da cidade. Para outras, nossa, é quase impossível, Gleidson, aqui os valores dos aluguéis estão disparados. Mas, se você tem essa renda, você precisa encontrar um valor aí de aluguel ou então de financiamento de no máximo R$ 700. Como seriam os gastos da minha conta de energia? Energia eu separaria R$ 80 por mês, conta de água R$ 50 por mês, internet, um plano de até R$ 99 e um plano de celular de R$ 29,90. Então essas seriam as minhas despesas fixas, não teria como entrar mais nada aqui por conta da minha renda. Se eu quisesse aumentar alguma coisa, eu precisaria fazer renda por fora. Então essas seriam as minhas despesas fixas com o meu salário de R$ 3.000. Agora, e quanto a parcelas? Bom, com esse salário, eu já estaria ali bem controlado, estaria ciente que não entraria parcela no meu orçamento. Então aqui eu vou considerar parcelas zero. E nós vamos diretamente para as despesas variáveis. Então, para gastos com supermercado, eu já separaria, eu já reservaria o valor de R$ 600 por mês. Sim, para algumas pessoas podem me falar aí, não, é impossível você fazer um mercado com esse valor. Ah, outra coisa, eu não mencionei aqui no início do vídeo, se com salário de R$ 3.000 eu sou casado ou solteiro, né? Para quem é solteiro, mora com os pais ainda, não vai ter a questão do aluguel, né? Ou se já é casado, talvez tenha a renda do cônjuge. Se não tiver, eu sei, vai ficar um pouco mais apertado, mas para mercado eu já sei que o limite ali que eu poderia gastar seria de R$ 600. Gastos com lazer, separaria um valor de R$ 100 para lazer. Tem muitas opções de lazer aí de forma gratuita, já tenho diversos vídeos falando aqui nesse canal. Então, com uma renda um pouco restrita, um pouco baixa, eu deixaria ali no máximo o valor de R$ 100 para gastos com lazer. Gastos com transporte, combustível. Bom, com uma renda de R$ 3.000, como eu já tive alguns anos atrás, eu não tinha carro. Então eu tinha moto, que aí eu gastava um valor ali super tranquilo de combustível, né? Moto você enche aí o tanque uma vez por mês e roda muito, muito, muito tempo. Então eu deixaria o valor aí de no máximo R$ 150, fosse para combustível em moto, ou fosse para Uber ou ônibus. Se eu tivesse um carro, o carro já fosse quitado, né? Porque um financiamento não cabe aqui nesse meu orçamento, eu iria ali controlar bastante o uso do combustível para não ultrapassar desse limite, dessa meta também. E para finalizar, os meus gastos pessoais, eu deixaria R$ 30 separado para quê? Para beleza, que é o corte de cabelo. Barba eu não tenho, né? Barba eu faço em casa mesmo. Então cortaria cabelo aí uma vez por mês, que é o que eu faço aqui. Então seria o valor de R$ 30. Eu pago um pouquinho mais, mas se eu tivesse essa renda, daí eu procuraria um barbeiro que fosse no máximo esse valor. E para os meus gastos, para os meus itens pessoais, alguma compra de roupa, algum acessório, algum sapato, seja o que for, eu deixaria um limite de no máximo R$ 100 por mês, para que eu pudesse gastar comigo, ou se em algum mês eu precisasse comprar um presente, daí também sairia desse valor de R$ 100. Bom, nesse cenário eu tenho as minhas entradas, que é o valor de R$ 3.000, e eu tenho todas as saídas, a doação, os investimentos, as despesas fixas, as despesas variáveis. Fazendo essa conta, esse cálculo aí,
nós temos um saldo de R$ 11,20. Sim, aí já finalizou o meu mês. Lembrando, eu não fiquei zerado, eu não gastei todo o meu dinheiro, porque eu fiz investimento, eu guardei dinheiro no valor de R$ 600. Então é dessa forma que eu administraria o meu dinheiro caso a minha renda fosse R$ 3.000. E lembrando, eu trouxe aqui um exemplo com uma renda fictícia, mas você pode utilizar esse mesmo plano, essa mesma sequência, para qualquer renda que você tenha aí no momento. Então, dessa maneira, se você ainda não faz esse planejamento financeiro, comece a fazer a partir de hoje, que a sua vida vai mudar completamente. E agora, para finalizar esse orçamento de como eu organizaria esse meu salário, com certeza eu faria renda extra. Na verdade, não importa a renda que eu tenho, eu estou sempre buscando fontes de renda alternativas. Na verdade, eu já tenho até um vídeo gravado, eu vou deixar linkado aqui em cima quais são as minhas 6 fontes de renda. Eu vou deixar linkado aqui, caso você ainda não tenha assistido, corre lá assistir. Mas caso a minha renda fosse R$ 3.000 por mês, era fundamental eu ir em busca de renda extra para quê? Para que eu pudesse aumentar os meus aportes nos investimentos todos os meses, para que eu alcançasse os meus objetivos ali mais rápido, só que também eu melhoraria o meu padrão de vida. Sim, eu não iria fazer renda extra para só investir e continuar ali com o meu padrão de vida bem apertado, bem justo. Não, eu aumentaria ele ali na mesma proporção, claro que com um bom controle também, né? Porque não vai adiantar eu fazer uma renda extra em um mês de R$ 1.000 e já querer mudar aí de casa, um aluguel mais caro, ou gastar bem mais no supermercado e no outro mês eu nem saber se eu vou conseguir fazer esse R$ 1.000 de novo de receita extra. Então é fundamental você ter esse controle, esse equilíbrio também, essa visão. Mas com certeza eu faria renda extra para aumentar os aportes dos investimentos e, consequentemente, ali devagarzinho, o meu padrão de vida para que as coisas fossem melhorando cada vez mais. E agora eu quero saber de você. Você já faz um planejamento financeiro? Você segue mais ou menos dessa forma, nessa estratégia aqui que eu venho fazendo aqui? Ou então você faz de alguma forma diferente? Ou então, se você nunca nem fez esse planejamento financeiro, Gleidson, aqui o meu salário, o meu dinheiro cai na conta, eu já saio gastando e nem sei para onde foi. Eu quero saber se você é um desses e se a partir de agora você vai começar a se organizar, se planejar. Deixe aqui nos comentários, vamos interagir. E se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, eu já quero te convidar, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu tenho lançado aqui durante todas as semanas. Deixe o seu like aí para fortalecer o canal e me incentivar a gravar cada vez mais conteúdos de valor para você. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em ler e te responder. Já encaminha também para aquele seu amigo que você sabe que ele está totalmente perdido ali com o salário, com o dinheiro dele. Manda esse vídeo para que ele já aprenda a se organizar de uma vez por todas. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!